Estar em dívida com o município é estar em dívida com a comunidade. Você prejudica os investimentos, as melhorias, os serviços à sua disposição e de todos aqueles que estão em dia com o município. Em cumprimento à lei, a Prefeitura de Paracatu está iniciando, a partir dos maiores devedores, o processo de cobrança de débitos inscritos no Cadastro de Dívida Ativa. Os devedores serão protestados e seus nomes inclusos no SPC Serasa. Se você está em débito com o município, procure com urgência o Departamento de Receitas e regularize sua situação com até 100% de desconto em juros e multas. Mantenha seu nome limpo e os serviços à comunidade em funcionamento. Fique em dia com Paracatu. Fique em dia com a comunidade. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Já pensou em investir por mês o valor de uma porta ou de uma janela e conquistar um patrimônio para a vida inteira? Com o consórcio do Sicoob, investindo um pouquinho por mês, você dá partida no seu sonho. São diversas opções de acordo com o que você quer, sem juros e com as melhores condições. Perfeito para você que não abre mão de realizar seus sonhos. E você conta com a solidez do Sicoob, a maior instituição financeira cooperativa do Brasil. Consórcio do Sicoob. Cabe no seu bolso, cabe na sua vida. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Clínica Provida Especialidades Médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria. Biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-moldados. Qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Autoelétrica do Newton. Baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809. Segurança Pública, Estado entrega 625 viaturas a mais de 490 municípios. Invasão de caramujos. Animal pode causar doenças. Em Paracatu, isca é distribuída gratuitamente para combater o molusco. Orquestra Filarmônica de Minas Gerais confirma concerto em Paracatu. Oportunidade, vagas de emprego abertas nesta terça-feira. Maio Amarelo, o que você pode fazer para tornar o trânsito mais seguro? O comandante do 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros responde pra gente em uma entrevista especial em nossos estúdios. A partir de agora, no Jornal da Manhã. Olá, bom dia, uma excelente terça-feira para você e a gente começa com uma bela notícia para a segurança pública. Novas viaturas irão reforçar a segurança em quase 500 cidades de Minas Gerais. A entrega dos veículos foi em Belo Horizonte, na cidade administrativa. Grande parte segue para o sul do estado, que enfrenta uma batalha contra os assaltos a bancos. Em Minas, segundo a Secretaria de Segurança Pública, de janeiro a março foram registrados 12 ataques a caixas eletrônicos. Paracatu também recebeu novas viaturas. Em fevereiro deste ano, vários bandidos armados explodiram um caixa eletrônico do Banco do Brasil em Sapucaí Mirim, no sul de Minas Gerais. Segundo as informações da Polícia Militar, eles ainda agiram nos bancos do Brasil, Bradesco e na Caixa Econômica Federal em São Bento do Sapucaí, no estado de São Paulo. A ação foi simultânea. Em abril, em Carrancas, também no sul do estado, criminosos explodiram uma agência do Banco do Brasil e ainda atiraram contra casas e carros. O estabelecimento fica no centro da cidade. No mesmo dia, em Bom Jardim de Minas, que fica a pouco mais de 100 quilômetros de Carrancas, outros bandidos também explodiram uma agência do Banco do Brasil, a única do município, para roubar. Moradores acordaram assustados com o barulho. Esta modalidade de crime continua bastante comum nesta região do estado que faz divisa com São Paulo. Para tentar coibir esse tipo de crime, a Polícia Militar tem investido em ações preventivas, como a que aconteceu essa madrugada na região do 18º Batalhão, que reúne 55 municípios do sul de Minas. 150 policiais, inclusive o pessoal da área administrativa,
foram para as ruas trabalhar na abordagem de suspeitos. Na capital, o governo do estado anunciou o reforço da frota usada pela Polícia Militar. Foram mais de 600 viaturas entregues para quase 500 municípios. Nós temos conseguido fazer com que os índices de criminalidade sejam os mais baixos dos últimos 20 anos. Então, não é só dinheiro que resolve as coisas. O dinheiro, não resta dúvida, ajuda. Mas o que resolve esse comprometimento é essa vontade de querer mudar. Uma invasão de caramujos vem tirando a tranquilidade dos moradores de Caratinga, no Vale do Aço, em Minas Gerais. Um animal que merece atenção, pois pode transmitir doenças. A residência do senhor Alberto Carlos fica bem ao lado de um lote vago. O morador disse que quando chove, a situação fica pior e os caramujos chegam a invadir as casas. Toda vez que chove, a gente costuma encher lata de 18, 20 litros, a gente enche ela de caramujo e a gente coloca ou sal ou então cal. José Dias já gastou muito com a compra de venenos e iscas para matar os moluscos. O comerciante disse que além dos caramujos estarem por toda parte, eles comem as verduras e legumes da horta e até as plantas decorativas da casa. É um bicho que não deixa a gente plantar nem um pé de couve, nem alface, nem nada, porque eles comem tudo. Procuramos uma bióloga para saber o motivo desta infestação. Segundo Érica, o caramujo está espalhado por toda a cidade, mas aparece mais constante no bairro Limoeiro pelo fato de ser uma região mais úmida e de fácil adaptação dos moluscos. É um animal que, quando bota seus ovos, botam em média de 200 ovos. E anualmente a gente coloca em base de 2.000 ovos. Dentro da intervenção de saúde pública, isso gera assim, um transtorno para a população, né? Sabendo que esse animal também pode provocar doenças. Matar o molusco e deixar as conchas espalhadas não é o correto. Essas conchas acumulam água e podem virar criadouro para o mosquito da dengue. A gente orienta o quê? Não colocar a mão, na hora que encontrar esse tipo de animal, fazer a coleta dele com uma luva, né, descartável, ou pega com a sacolinha mesmo e coloca, né, os indivíduos e joga o sal grosso. Então você fazendo esse processo, ele vai morrer mais rápido, vai desidratar rápido e vai ter um processo de fim mais intenso, mais rápido. E jogar depois um cal e, se possível, enterrar esse animal. Em Paracatu, no noroeste de Minas Gerais, uma isca distribuída gratuitamente pelo Serviço de Vigilância em Saúde tem auxiliado no controle e eliminação dos caramujos. Toda pessoa que procura ou que aborda nossos agentes nas casas, a gente orienta para estar vindo aqui na Rodangola, né, e está pegando na antiga Funasa a lesmicida. Esse ano nós já temos uma demanda já de 500 e tantas pessoas registradas, a gente pega o RG e a gente dá um bilhetinho orientando como usa o produto no seu quintal. Antigamente a gente começou a fazer o recolhimento, mas não estava sendo muito eficaz. Aí, a partir veio esse produto, né? A gente passou a usar esse produto, né? E a gente faz a orientação aos moradores para não ter o contato. Se tem muito na sua casa, você pode estar recolhendo com a luva ou então com uma sacolinha plástica, colocando dentro de um balde e colocando até mesmo um sal, que o sal desidrata e mata, né? E quando as pessoas também procuram aqui a unidade para pegar a isca, a gente está orientando também, depois que a isca é atrativa, como ele vai alimentar, que ele, depois que alimentou e morreu, para fazer o recolhimento daquela carapuça, porque pode vir a juntar água, aí já é mais um problema com a dengue, né? E esse lesmicida ele é oferecido gratuitamente à população que procura a Funasa? Sim, nós temos ele disponibilizando aqui, né? Apesar que a procura foi grande, né? Mas a gente já está providenciando a comprar mais. Já foi comprado mais de 200 quilos, né? E tem mais 200 quilos para estar chegando para nós. Ainda falando de Paracatu, uma programação especial de doação de mudas realizada por uma empresa teve mais uma etapa concluída. Nossa equipe esteve lá e mostra os detalhes para a gente. Em 2017, a Kinross reformulou seu programa de doação de mudas, que passou a ser itinerante. Agora, o estande do programa percorre a cidade atendendo um bairro por mês. São distribuídas centenas de mudas de plantas ornamentais, árvores frutíferas e nativas do Cerrado. O programa visa também uma maior aproximação junto à comunidade e também promover uma orientação sobre as espécies e repassar dicas de como plantar as mudas. Neste mês, o bairro Alto do Açude foi selecionado para as doações.
Luiz, é a primeira vez que você participa da doação de mudas? Sim, é a primeira vez. Você acha importante, né, plantar na sua casa? Sim, porque a gente precisa preservar mais o meio ambiente, porque está desmatando tanto. E quais as mudas que você pegou aqui hoje? Uma foi de perrosa, de maracujá e de goiaba. Além de serem doadas nas edições do programa itinerante de doação de mudas, as plantas cultivadas no viveiro da Kinross são doadas a seus empregados e utilizadas em seus próprios programas de revitalização e recuperação de áreas. Cerca de 20 mil mudas são produzidas anualmente no viveiro. Eu achei muito importante porque nós temos um lote e nós queremos plantar lá, então aí nós viemos para pegar a muda. Quantas mudas vocês pegaram aqui para fazer a plantação? 8. Meu marido pegou 4 e eu peguei 4. A seguir, Orquestra Filarmônica de Minas Gerais confirma concerto em Paracatu. Oportunidade. As vagas de emprego abertas nesta terça-feira. E Maio Amarelo, o que você pode fazer para tornar o trânsito mais seguro? No próximo bloco, nós temos a entrevista com o comandante do Corpo de Bombeiros em Paracatu. Será aqui em nossos estúdios. O futuro tem um ponto de partida. Eu quero pro futuro, com certeza, abrir um negócio aqui na cidade. Eu pretendo trabalhar na área privada. Eu penso em ter uma carreira muito mais consolidada. Ter um mestrado, um doutorado. Para se aposentar, empreender, estudar ou fazer o que quiser, conte com a Previdência do Sicoob, o melhor investimento no seu futuro. De quanto tempo você precisa? Faça sua simulação em sicobprevi.com.br. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Ao montar o seu escritório, procure a RS Móveis. Toda a linha completa para o seu escritório com móveis de qualidade e um atendimento personalizado. RS Móveis, Rua Paulo Camilo Pena, número 171, Centro. Tudo para alegrar o seu dia você encontra no Viveiro de Mudas Marabá. Plantas ornamentais, frutíferas e arbustos. Fazemos manutenção e projetos de jardim. Rua Gastão Pereira Gonçalves, número 126. JP Automecânica, especializada em câmbios automatizados, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica e mecânica em geral. Rua Prata, número 12, Amoreiras 2. Eletroneiva, a mais tradicional loja elétrica de Paracatu. Temos tudo em materiais elétricos, padrões CIMIG, luminárias, duchas e acessórios em geral. Rua Josino Valadares, 131 Centro. Juliana Modas, moda feminina, masculina, praia, modinha, perfumes, cosméticos, produtos eróticos e bazar. Loja com 20 a 60% de desconto. Avenida Quintino Vargas 310, no Paracatu Shopping. Laboratório Carlos Chagas, 46 anos de excelência e qualidade. Referência em análises clínicas, exames laboratoriais e toxicológicos. Atendemos a convênios. Descontos especiais para SUS e Faculdade Atenas. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você. Estamos de volta e vamos saber agora das pautas do dia no portal MB News com a Heloísa Gomes. Bom dia, Elo! Bom dia, Lília. Bom dia a todos. E eu começo hoje falando de água. Uma pesquisa inédita avalia a disponibilidade de água subterrânea no norte de Minas Gerais. Ao longo de 10 anos, mais de 40 técnicos e pesquisadores avaliaram a disponibilidade hídrica subterrâneas nas regiões norte, nordeste e noroeste do estado de Minas Gerais. Os resultados finais desta pesquisa possibilitaram a elaboração de um relatório de integração, segundo o coordenador técnico do projeto. O recurso potencial explorável refere-se a cerca de 20% do volume do reservatório da usina hidrelétrica de Três Marias, que pode ser utilizado para diferentes tipos de uso, como irrigação, abastecimento e indústrias na região.
A maior parte da área estudada, com 88%, se concentra nas bacias do Rio São Francisco e Jequitinhonha, como a gente pode ver no mapa. E outras notícias de cultura nós temos na agenda que está especial para os paracatuenses. É que a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais confirmou um concerto em Paracatu. A turnê estadual da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais passará por Paracatu mais uma vez. E a apresentação é gratuita e está agendada para o dia 9 de junho, às 20h30 na Praça da Matriz. A agenda foi divulgada no site oficial da orquestra. Essa será a segunda vez que a Filarmônica se apresentará na cidade. Em 2017, um grande show encantou milhares de pessoas que lotaram a Praça da Matriz. Então, pode ir se preparando porque promete. E eu fico por aqui, Lília. Amanhã eu volto com mais destaques do portal MB News. Acesse você também, mbnews.tv.br e até amanhã. Obrigada, Elô. Até amanhã. Maravilha, né? A Filarmônica é realmente imperdível. Agende aí. E se você está à procura de emprego, fique ligadinho agora nas vagas do Cine. Uma vaga para operador de máquinas agrícolas, salário R$ 1.998. Uma vaga para técnico em enfermagem, salário R$ 1.200. Uma vaga para gerente de hotel, salário R$ 2.000. Uma vaga para cozinheiro de restaurante, salário R$ 1.500. Uma vaga para maçarequeiro, salário R$ 1.634. Uma vaga para motorista de caminhão guincho pesado comum, salário R$ 1.830. Duas vagas para operador de retroescavadeira, salário R$ 1.927. E neste bloco, nós voltamos a abordar o tema Maio Amarelo. É um mês que chama a atenção para os cuidados que você aí de casa pode tomar para evitar acidentes. Quem está aqui conosco hoje é o comandante do 2º Pelotão de Corpo de Bombeiros aqui de Paracatu, o Tenente Pedro. Seja bem-vindo. Bom dia, Tenente. Bom dia a todos. Maio Amarelo é um mês para as pessoas refletirem que realmente trânsito é uma responsabilidade de todos, né? Sim, trânsito é a responsabilidade de todos, né? E para o Corpo de Bombeiros, o que dá mais atendimentos hoje é o trânsito. O acidente de trânsito ainda é o campeão. Isso. Quais são os principais tipos de acidente? Vítimas, qual o perfil, qual o tipo de acidente que mais ocorre, Tenente? Olha, na área urbana, acidente envolvendo motocicletas é o que gera mais vítimas, né? Moto colidindo em veículo, moto colidindo com outra moto, né? Bicicleta também dá muito acidente envolvendo vítimas também, né? Bicicleta que colide contra veículo ou que colide contra poste. Então, assim, isso acontece muito. E quais são as principais causas que o senhor observa nesse atendimento rotineiro, né? Desses acidentes? Quais são as principais causas? Sim, inclusive eu esqueci de falar que na rodovia, aí é acidente, né? Colisão em ultrapassagens, também tem saída de pista, em curva, né? E tem também colisão com animais, né? A região de Paracatu a gente tem ainda muita mata, né? Na região aqui. A gente percebe muito animal na pista, né? Isso. Muito cavalo aí abandonado, a gente percebe, né? Na área urbana também, inclusive, teve recentemente morte, né? Registrada por esse tipo de acidente. Então é bastante comum. É comum. Então, o que a gente sugere? O que a gente, com a experiência que a gente tem de atendimento, o que eu verifico, né? E o que é a sugestão que o bombeiro dá? Reforçar a prevenção. A prevenção é importante. É, né? O caminho, né? O brasileiro, ele não tem essa cultura da prevenção. O cinto de segurança é muito importante, né? Quando você fala cinto de segurança, as pessoas já, muitas vezes, multa, né? Elas torcem o nariz porque acham que isso é coisa que inventaram para multa. Na realidade, o cinto de segurança é o principal item de segurança do veículo. Independente dele ter airbag, dele ter vários outros itens, né? Esses veículos mais caros, que tem muita segurança, o cinto de segurança, mesmo nesses veículos, ele é o principal item. Ele não é substituído. O airbag, ele é complemento. Todos os demais itens são complementos ao cinto de segurança. Se você não usar o cinto de segurança, o airbag te machuca mais do que se tivesse num carro que não tivesse nada, sabe? Então, assim, às vezes a pessoa tem essa ideia de que um veículo muito seguro,
a pessoa pode deixar de usar o cinto. Relaxar um pouco, né? Se isso aí fosse verdade, né, a gente tem um exemplo aí do cantor, né, do Cristiano Araújo, que infelizmente estava no veículo muito seguro, muito bem equipado e pela falta do cinto de segurança ele veio a morrer com a namorada dele. Quem estava na frente, estava de cinto, não sofreu nada, né? Então isso aí é um exemplo que exemplifica bem o que é o cinto de segurança. Então vamos lembrar, dica número 1, lembrar do cinto de segurança. Isso. Segunda coisa que a gente observa muito que provoca acidente, né, é a falta de atenção. Não precisa ser prolongada, 2 segundinhos ali. Se a gente focar, né, se a gente prestar atenção no que está fazendo ali no trânsito, né, e andar com velocidade moderada, a gente evita, acho que 90% dos acidentes. Né? Quase todo acidente envolve ou falta de atenção, ou excesso de velocidade, ou os dois ao mesmo tempo. Né? E aí fica complicado, né? E o que a gente percebe também, né, nos atendimentos? Que nem sempre a pessoa que está certa no acidente está, de certa forma, protegida. Por quê? Às vezes uma pessoa, vamos dar um exemplo, a pessoa sai de uma estrada de terra devagar, entra na frente de um veículo na rodovia, né, às vezes com falta de atenção, o veículo está certo, o veículo que está na rodovia está certo. Entretanto, a gente percebe que às vezes está com excesso de velocidade, às vezes o pessoal está sem cinto, e aí ele tenta desviar ou acaba batendo, de alguma forma vai envolver no acidente. Se envolveu no acidente, e a pessoa que estava no veículo da rodovia, né, que em tese está certa, acaba morrendo porque ou excesso de velocidade ou falta de cinto. Não teve proteção. Então nem sempre está certo no acidente, é garantia de que... O certo é estar vivo. O certo é estar vivo. Então tem que ser preventivo, tem que estar prevendo que depois da curva pode ter um animal na pista, depois da curva você pode deparar com a pessoa ultrapassando de forma imprudente, pode ter uma peça de caminhão, né, um pedaço de tambor de freio de caminhão no meio da pista, acabou de cair. Então assim, a gente tem que imaginar que quanto mais eu corro, menos chance de me prevenir de algum imprevisto ali, eu tenho. Então, a velocidade é o inimigo número 1. As pessoas abusam demais, né? Homem principalmente. Homem tem na cabeça que dirigir bem é pilotar. E o meu carro é bom e eu dirijo bem. Potente, então... A maioria dos homens, né, a gente pensa isso. Eu dirijo bem e meu carro é bom, tem uma estabilidade boa, então eu tenho que correr. Né? E não aceita, a gente percebe assim que o homem não aceita às vezes andar devagar. E quando ele depara com um carro que está mais devagar ali, ele não aceita, né? Não quer reduzir a velocidade dele, aí ele faz ultrapassagem no local proibido, no local sem visibilidade, né? E acaba expondo ele, quem está com ele, e também uma possível pessoa que esteja vindo no sentido contrário, a um acidente que pode ter consequências gravíssimas. O senhor percebe que aquela máxima de comigo não vai acontecer, porque a gente tem esse instinto de proteção, mas na verdade acaba sendo uma ignorância, né? A gente tem aquele hábito, comigo não vai acontecer. Isso acaba gerando muito acidente, as pessoas acabam não se protegendo, não promovendo a proteção no trânsito, se tornando vítima. Isso a gente percebe. Por exemplo, motociclistas. O que a gente percebe entre os motociclistas? A gente percebe que o capacete, né, assim como o cinto de segurança, muita gente usa só para a polícia ver que está de capacete. Só para não ser multado. As pessoas têm muito medo de multa, mas a multa não é o problema, a multa é barata, né? Em comparação com o dano que você vai ter se você não estiver seguindo, usando o equipamento direitinho. A multa ela é uma forma de forçar a população a usar, porque assim, primeiro vem a conscientização. Usa o cinto de segurança, está cheio de placa, está cheio de propaganda. Mas nem sempre isso aí é suficiente. Então a multa é mais uma forcinha para poder quando dói no bolso, tentar usar. Por quê? Porque são grandes os gastos com acidente. Quando a pessoa acidenta sem cinto, morre. Tem gente que fica inválido. Então assim, isso onera muito, né? Então se conseguir evitar esse tipo de ferimentos, a gente consegue manter mais pessoas ativas, né? Mais pessoas vivas, mais pessoas ativas. Então a multa tem essa finalidade de forçar aquele que não quis se conscientizar a se proteger, pelo menos com medo de multa. Mas a multa não é o foco. Na rua, você andando de carro, na rua, sem cinto, a 40 por hora, se você colidir contra um outro carro, você vai acertar a cabeça no para-brisa. A 40 por hora. As pessoas não acreditam, E é uma velocidade
mínima, né, a velocidade que você pensa que está quase parado. Eu já atendi várias pessoas desse jeito, né? Então, se você sem cinta, 40 por hora, bateu a cabeça no para-brisa, você perde o para-brisa, né? E vai ter um ferimento na cabeça. 2 prejuízos. Já ficou mais caro do que a multa. Verdade. Né? Então, assim, não é pela multa, é pela segurança, né? A gente tem que focar na segurança. O motociclista, capacete, às vezes com a jugular muito folgada, né? Aquele capacete, aquele aberto, que não tem a parte da frente, que ele é só aqui assim, ó, não tem o queixo, aquele capacete ele sai da cabeça com muita facilidade. Ele nem é tão seguro assim. Por quê? Porque quando a pessoa sofre um acidente, que ela vai colidir com um veículo, por exemplo, ela quase sempre bate o rosto. E aquele capacete não protege o rosto, né? Aquele capacete ele é muito bom quando a pessoa cai sozinha, quando ela escorrega na lama, na areia, na água, e cai sozinha, até ela consegue se proteger. Mas quando ela colide, é muito comum de atender pessoas de capacete, quando ele é aberto, com ferimentos no rosto. O ideal seria que ele fechado e com a jugular fechada também. Por quê? Porque o capacete sai da cabeça. É comum de ver, se chegar lá, a pessoa, o capacete voa da cabeça antes de cair no chão. Não adianta fazer de conta, né? Não adianta. Tem que proteger de fato, né? E os ciclistas? O que a gente mais percebe? O que o ciclista deve fazer para evitar ser vítima, provocar um acidente, se envolver em um acidente? É a mesma coisa dos demais. Atenção. Às vezes a gente percebe que as pessoas, ao andar de bicicleta, às vezes andam de forma displicente, né? Desatentas. Muitas pessoas que andam de bicicleta não conhecem as regras de trânsito, né? Porque podem ser pessoas, crianças, podem ser idosos, que não conheceram, não têm habilitação, e às vezes não conhecem regras que, para a gente que dirige, é básico, né? Para a pessoa que não tem, né, habilitação, a criança, ela não conhece. Então, assim, talvez ela não sabe nem o que é mão e contramão. Exatamente. E a gente percebe muito ciclista andando na contramão. Tem muito, né? Uns porque não conhecem, outros porque sabem que como a bicicleta não vai ser multada. Exatamente. Né? Na prática não é multada, né? Então a pessoa pega contramão. E aí entra a questão da atenção. A pessoa anda desatenta, o próprio motociclista e o próprio condutor de veículo também tem que lembrar que toda vez que ele vai cruzar uma via, ele vai ter que parar, ele tem que olhar para os dois lados. Né? A gente observa muito isso. Porque só mão única, olha só para um lado. A gente percebe muito isso, a pessoa olha só para o lado que os veículos vêm. Mas quem garante que na contramão não está descendo uma criança de bicicleta? Né? Um pedestre. Quem garante que não está descendo a pessoa que é de outra cidade, não conhece a cidade, e entrou na contramão e não percebeu. Né? Então a gente sempre deve olhar para os dois lados antes de atravessar. A gente já atende muito acidente por causa disso também. Olha só, então, dicas fundamentais para você evitar acidente. Nós estamos aqui numa região, né? Minas tem a maior malha viária do país. Consequentemente, o número de acidentes nas rodovias também são grandes, né, Tenente? Então, voltando a frisar que é a prevenção, a precaução em primeiro lugar, né, Tenente? Isso. E lembrando também que a região nossa aqui são grandes distâncias. Daqui a Unaí, 100 km, né? Daqui a João Pinheiro, 100 km. Daqui a Vazante, 100 km. Então, assim, nesses deslocamentos, é importante a gente ter prudência, porque no caso de um acidente, né? Na 040 tem a via 040, né, que está aí e atende com prontidão. Nas demais vias, quem atende é o bombeiro, e ele vai sair daqui. Então, vai demorar a chegar porque vai percorrer uma distância muito grande. Imagina um acidente na rodovia, na MG 188 de noite. Talvez a pessoa vai sair da pista e ninguém vai ver, né, porque... Que já aconteceu. Às vezes, período noturno, às vezes o trânsito é muito pouco, né. Então a gente tem que ter pensar até nisso. Tipo assim, se eu sofrer um acidente aqui, quando que o socorro vai chegar? Né? Será que eu vou ser socorrido? Será que alguém vai ver destroços, né, de acidente aqui? E o ideal mesmo é não precisar de socorro. O ideal a própria pessoa, ela consegue fazer mais pela segurança dela do que 10 bombeiros juntos. Né? De fato. Se ela é preventiva, se ela consegue evitar um acidente, mesmo quando uma pessoa está dirigindo de forma prudente, se eu estou dirigindo de forma prudente, estou prestando atenção em velocidade moderada, quase sempre eu consigo evitar um acidente. O ideal é sempre prevenir, né, Tenente? Aquela velha história da vovó, né? Que é a frase verdadeira, né? Prevenir é melhor que remediar. De né? fato. A gente está aí à disposição, né? Preparado para atender. Mas a gente não quer que ninguém se acidente, porque assim, a gente vai lá, vai para o pessoal de atendimento e tudo, mas melhor seria se a pessoa conseguisse evitar o acidente, né? E é possível evitar. É possível evitar. É igual eu falei, atenção e velocidade
moderada, uma cidade compatível com o trânsito no momento, né? E o uso dos itens de segurança. E usar os itens de segurança, usar o cinto, cadeirinha de bebê, colocar o cinto do carro na cadeirinha e colocar a criança e colocar o cinto da cadeirinha na criança. Né? É outra história que o pessoal também põe a cadeirinha nossa para poder falar que não vai tomar multa. Então, é item de segurança, vamos usar para segurança, né? Então, você de casa tem o seu papel, você é a peça fundamental para se proteger. Tenente, muito obrigada pela presença aqui no Jornal da Manhã, orientando as pessoas aí sobre os cuidados no trânsito, né? Maio amarelo, mas a gente espera que todos tenham essa atenção o ano inteiro, né? Isso. Muito obrigada para você, a gente vai para um intervalo, já já a gente volta com mais informações aqui no Jornal da Manhã. Estar em dívida com o município é estar em dívida com a comunidade. Você prejudica os investimentos, as melhorias, os serviços à sua disposição e de todos aqueles que estão em dia com o município. Em cumprimento à lei, a Prefeitura de Paracatu está iniciando, a partir dos maiores devedores, o processo de cobrança de débitos inscritos no Cadastro de Dívida Ativa. Os devedores serão protestados e seus nomes inclusos no SPC Serasa. Se você está em débito com o município, procure com urgência o Departamento de Receitas e regularize sua situação com até 100% de desconto em juros e multas. Mantenha seu nome limpo e os serviços à comunidade em funcionamento. Fique em dia com Paracatu. Fique em dia com a comunidade. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809. Cantina da Benta oferece para você o melhor da comida caseira com o melhor preço. Aliamos sabor e qualidade em um cardápio balanceado para suas refeições. O lugar certo para você e sua família. Trabalhamos com self-service no quilo ou à vontade. Venha experimentar. Servimos Marmitex para empresas. Cantina da Benta, 3671-3714. Rua Boa Vista, 1262, Bela Vista, ao lado da rodoviária. É hora de intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja sua família e sua comunidade. Sem ação não tem prevenção. Verifique lajes e telhados, mantendo-os sempre limpos, desobstruídos e secos. Mantenha tonéis, barris e a caixa d'água sempre muito bem fechados. Lave com água corrente e sabão os potes de água para seus animais, no mínimo 2 vezes por semana. Faça sua parte. Evite água parada. Sem mosquitos, sem doenças. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Um estudo do Centro de Especialistas de uma universidade em Amsterdã comparou a qualidade de vida dos filhos que cresceram em lar com mães solteiras e em lares com pais e mães, e não encontrou nenhuma diferença no bem-estar e desenvolvimento das crianças. Mães solteiras, seus desafios e conquistas na maternidade é o tema de hoje da nossa reportagem especial sobre mães, neste mês dedicado a elas. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais de 80% das crianças têm como primeira responsável uma mulher e 5.500.000 não têm o nome do pai no registro de nascimento. Moniele e Julie, hoje em dia, são mães totalmente independentes. Moniele tem 28 anos. Descobriu que estava grávida aos 16. Tudo foi uma grande descoberta para ela. O primeiro impacto foi muito difícil, né? Porque eu era uma pessoa que queria estudar fora e eu tive que abrir mão desse sonho devido à maternidade. Eu havia feito um trabalho sobre gravidez na adolescência, mas eu sempre achava que isso não aconteceria comigo, assim como a gente acha que as coisas não acontecem com a gente.
Foi muito difícil, mas a partir do momento que eu contei para os meus pais e que eu fui acolhida por eles, não foi eu que contei, foi uma amiga nossa em comum que contou para os meus pais, né? Dizem que a minha mãe chorou muito na hora. Mas quando eles vieram me buscar em Patos, que eu morava aqui, eles trouxeram de presente um sapatinho de bebê e uma carta, né? E a partir desse momento eu me senti muito acolhida por eles. E na carta dizia que eu era mãe e que eu precisava assumir o papel de mãe, que eu não seria irmã do Matheus, que eu seria mãe dele. E a partir daí, então, eu assumi o meu papel de mãe, mesmo sendo um adolescente, né? Andava de bicicleta barriguda, mas o meu papel sempre foi de mãe do Matheus. Júlia tem 26 anos, foi mãe aos 20, do João Gabriel. E o segundo filho, Vitor, completou recentemente 1 ano. Os irmãos são de pais diferentes. Eu fiquei um pouco assustada no início, porque tudo que é novo, ainda mais na vida de adolescente, eu me senti um adolescente. Para mim foi bem assustador. Não foi fácil, não, no início, mas depois a gente vai acostumando com a ideia, a barriga vai crescendo e o amor de sentir que vai ser mãe, que tem uma criança que vai depender de você. Cada dia que se passava era uma descoberta diferente. Eu não planejava ter outros filhos, por enquanto, agora mais nova, não. Para mim, eu fiquei assim, foi mais baque da segunda do que da primeira, porque eu pensava já na responsabilidade de cuidar de 2 filhos, e é tudo assim, é de primeira vez. A hora que você recebe a notícia, que você vai lá, faz o exame, que você vai ser mãe novamente, realmente você fica bem assustada. As 2 mães, além de cuidarem dos filhos, se desdobram para trabalhar e cuidar da casa. Foi tudo novo, né? Tudo diferente, não foi fácil. Eu tive que ficar 3 anos sem estudar, né? Eu comecei a fazer faculdade depois de 3 anos. Eu morei um tempo com a minha mãe e eu que lavava roupinha, eu que passava, tinha a minha mãe para me ajudar, mas eu sempre tive a responsabilidade. Assim, foi algo difícil, mas que hoje eu digo que é a melhor coisa que me aconteceu, porque eu não seria a mulher que eu sou hoje se eu não tivesse sido mãe, se eu não tivesse o Matheus, porque foi ele que me fez amadurecer e crescer. Às vezes a gente até pensa assim, eu vou tentar conciliar, vou tentar fazer uma lista, o que eu vou fazer primeiro, a hora que acordar, mas a gente nunca consegue. A gente que é mãe, ainda mais assim de 2 filhos, a gente não consegue levantar e falar assim, hoje eu vou arrumar as crianças, vou trabalhar. Não tem como você criar uma lista do que você vai fazer, é tudo imprevisível. Além das funções do dia a dia, as mães se deparam com outros desafios. Um deles é o olhar curioso e preconceituoso de alguns, apenas por serem mães solteiras. Quando eu tinha só o João Gabriel, eu às vezes me importava com o que as pessoas iriam falar. Mas você é tão nova, já tem filho. Agora da segunda gravidez, que veio o Vitor, eu não me importo mais com o que os outros vão dizer, porque o que importa é minha família, é minha casa, é meu bem-estar, mas que as pessoas têm um olhar, às vezes, maldoso de pensar, às vezes, de alguns comentários desnecessários, sabe? Mas para mim o que importa é o amor. Se veio, eu peguei com amor, e cuido com amor e faço tudo com amor, tudo por eles. No meu interior eu sofria, né? Como eu te disse, quando eu queria participar das coisas da igreja, eu sempre me sentia excluída porque eu era mãe solteira. Então eu chorava, né? Quando tinha os encontros de jovens que eu queria participar, eu chorava 3 dias. Mas depois, a partir do momento em que eu descobri que se eu me aceitasse, que se eu me conhecesse, o exterior também iria me aceitar, tudo mudou. Hoje eu não sofro nenhum tipo de tristeza por isso, mas já passei por várias delas. As jovens mães não deixam isso abalar, e muito menos perderem o amor de mãe. A primeira palavra que me vem é orgulho, porque o Matheus é uma criança extraordinária. É uma criança assim, espetacular, muito responsável, muito inteligente, muito carinhoso, tem um coração muito humilde, gosta de ajudar as pessoas. E quando eu vejo que foi eu que criei essa criaturinha, né, abençoada, a palavra que me vem é orgulho, alegria mesmo. Ser mãe pra você? Amor em excesso. Amor extraordinário. Resumindo, eles são minha vida.
Porque às vezes eu fico sozinha, eles vão para casa dos avós, fico sozinha e assim, a casa não tem aquela harmonia de João Gabriel, vem cá, Vitor, para. Então assim, é um amor que a gente não tem como explicar. É uma sensação maravilhosa e que eu acho que toda mulher deveria experimentar ser mãe. E vamos agora para a previsão do tempo. Roda a vinheta. E a previsão do tempo hoje é comigo, a Carol está de folga. Nesta terça-feira, na região sudeste do país, tempo chuvoso, com risco de chuva volumosa no litoral de São Paulo. Nas demais áreas de São Paulo e no sul do Rio de Janeiro, o sol aparece com muitas nuvens e pode chover a qualquer hora. O tempo firme no norte do Espírito Santo e no nordeste de Minas Gerais. Em Paracatu, o dia será de sol, um aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 21 graus e máxima de 33 graus. Aí no seu galinheiro, já aconteceu das galinhas arrancarem as próprias penas? Este é um problema mais comum do que se imagina, viu? Por isso o Giro Rural de hoje traz uma dica técnica com observações e orientações para resolver este problema. A dica técnica de hoje, nós vamos falar um problema que tem acometido as galinhas, que é a perda de penas ou arranquio das penas. Esse arranquio de penas, ou perda das penas, é devido à deficiência de cálcio na alimentação ou então estresse extremo. A deficiência de cálcio na alimentação é o manejo inadequado, ou seja, a ração que está sendo feita na propriedade pode estar faltando esse nutriente ou a quantidade de aves é superior à quantidade de ração que está sendo fornecida, a ração concentrada que tem esse nutriente. Quando detectado, se o produtor conseguir detectar que essa deficiência, o que pode ser feito é fornecer para elas o calcário calcítico. Temos também o fosfato piscálcico e algumas outras farinhas de concha, farinhas de osso, que é difícil de ser encontrado no mercado, mas que disponibiliza o cálcio para essas galinhas. Com essa deficiência, as galinhas perdem as penas naturalmente ou uma começa a bicar a outra. Com isso, há o ferimento da pele, a pele fica exposta, uma pele muito fina e pode causar um outro problema que é o canibalismo. Então, com a ferida aberta, uma galinha começa a bicar a outra e esse ferimento pode até levar à mortalidade das aves. Quando é observado que essa perda de penas é devido ao estresse, é muito importante que se observe o manejo está sendo feito de forma adequada. Ou seja, o número de comedouros está sendo fornecido pela quantidade ideal, pelo número de aves. Se não está tendo movimentação brusca, se não há alguma coisa no ambiente que esteja estressando essas aves. Falta de puleiros, falta de ninho suficiente para essas galinhas também causa um grande estresse. Um aquecimento excessivo no galinheiro, no galpão, causa um estresse. E uma superpopulação de galinhas nesse ambiente. Então é muito importante que o produtor ele observe esse hábito, né, de arranquio de penas, detecte ou se é a deficiência de cálcio ou se é um estresse causado por algum manejo inadequado nessas aves. Qualquer dúvida que houver em relação a essa deficiência, né, de cálcio ou esse estresse, procure um técnico de mater para que possa obter informações melhores para que se tenha um manejo dessas aves de forma adequada. O Jornal da Manhã desta terça-feira fica por aqui. Um dia abençoado e produtivo a todos. Continue ligadinho na TV Minas Brasil, 24 horas no ar e com transmissão simultânea pelo portal mbnews.tv.br. Amanhã a gente volta a se encontrar. Ao meio-dia tem mais informações para você no Jornal da Cidade com João Paulo Marques. Tchau, tchau. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado.
Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540, Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809. Cantina da Benta oferece para você o melhor da comida caseira com o melhor preço. Aliamos sabor e qualidade em um cardápio balanceado para suas refeições. O lugar certo para você e sua família. Trabalhamos com self-service no quilo ou à vontade. Venha experimentar. Servimos marmitex para empresas. Cantina da Benta, 3671-3714. Rua Boa Vista, 1262, Bela Vista, ao lado da rodoviária.